Olá, pessoal, bom dia. Então, hoje nós vamos corrigir algumas das atividades que a gente solicitou na última aula, tá? Então, vamos corrigir duas delas. As demais, vocês podem conferir as resoluções no arquivo anexo à aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Então, as atividades, então, do plano cartesiano, tá? O número 4. Essa atividade, ela tá lá na página 48, tá? Então, o que dizia a número 4? Os pontos A', B' e C' são simétricos aos pontos A, 2 menos 3, B, 4 menos 3 e C, 1, 1, em relação ao eixo Y. A. Represente os pontos A', B' e C' no plano cartesiano. Aí o livro dá, né, a questão dá para vocês esse plano cartesiano aqui. Vamos construir, então, os pontos simétricos. O que é importante a gente perceber? Qual é o eixo de simetria? Então, ele é simétrico em relação ao eixo Y, ou seja, a reta vertical. Bom, vamos achar, então, o ponto A'. Ele é simétrico ao ponto A, o ponto A já foi dado aqui no plano cartesiano. O ponto A é o 2 menos 3, olha, ele está aqui no 2, na ordenada, na abscissa X, né? E aqui no menos 3 na ordenada Y. Bom, como é que a gente vai construir o simétrico do ponto A? O eixo de simetria é o Y, então eu saí do Y e tenho que ir para onde para achar o ponto A? A gente tem que ir para a direita. Então, se eu quero construir o simétrico em relação a Y, eu tenho que sair de Y e ir para a esquerda. Bom, eu saí. Para eu descobrir quanto eu tenho que andar, eu vou contar a distância do ponto A até o Y, tá? De forma horizontal. Então, eu tenho duas unidades. Então, eu vou sair aqui dessa mesma altura, que é no menos 3, e vou andar 2 unidades para a esquerda. Bom, agora eu ligo este segmento que eu montei aqui na pontinha até o eixo X, construindo uma semirreta, né, um segmento de reta vertical. O encontro desses dois segmentos, então, é justamente o ponto A', e o ponto A', ele tem quais ordenadas, tá? Aqui, no eixo X, ele tem um deslocamento de 1, 2 para a esquerda, ou seja, ele é negativo, menos 2. E aqui no eixo Y, ele tem um deslocamento de 1, 2, 3 para baixo, então ele é negativo, menos 3. Então, a linha é menos 2, menos 3, certo? Vamos fazer o mesmo com o ponto B. Veja, o ponto B, ele também está à direita do eixo Y. Então, se eu tive que vir para a direita para construir o B, eu vou para a esquerda para construir o seu simétrico. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades agora para a esquerda, nessa mesma altura, ou seja, no ponto menos 3. Certo, agora eu construo a reta vertical para ligar esse segmento até o eixo X. Então, aqui ele é o meu ponto B', tá? Quais são as coordenadas do ponto B'? Então, no eixo X, a partir do zero, ele tem um deslocamento de 4 unidades, ó, chegou aqui no menos 4. É para a esquerda, então é negativo. Menos 4 no eixo X e menos 3 aqui no eixo Y, tá? Então, o B menos 4, menos 3, ponto B'. Vamos construir agora o simétrico ao ponto C. Então, vamos pensar para que lado, em relação ao eixo Y, eu tenho que me deslocar para chegar em C. Para a direita. Então, para achar o seu simétrico, eu vou para a esquerda. Bom, o ponto C, ele tá aqui do ladinho, né? Ele tem uma unidade de distância do segmento do eixo Y. Então, é o que a gente vai andar para o lado esquerdo. Agora, eu ligo verticalmente esse segmento até o eixo Y. Desculpa, até o eixo X. Esse, então, é o meu ponto simétrico ao ponto C. Quais são as ordenadas, as coordenadas? Então, aqui no eixo X, ele está no menos 1
e no eixo y no mais 1. Então, as ordenadas do ponto C', menos 1 e 1. Ok, então, indique as coordenadas de A', B' e C'. Então, A', menos 2, menos 3, B', menos 4, menos 3 e C', menos 1, 1. Letra C. O que podemos dizer sobre as coordenadas dos pontos simétricos em relação ao eixo Y? Bom, o que a gente tem que ver? A coordenada do ponto A era 2 e menos 3. Do ponto A' ficou menos 2 e menos 3, ou seja, a coordenada no eixo Y é a mesma e a do eixo X, no caso, que muda o sinal. Do ponto B, era menos 4, era 4 e menos 3. Mudou para menos 4 e menos 3. De novo, ó, a coordenada em Y se mantém e a em X troca o sinal. Do ponto C, era 1 e menos 1, era 1 e 1, e o C' ficou menos 1 e 1. A ordenada em Y se mantém e a ordenada em X muda o sinal. Então, é isso que vocês vão colocar aqui nessa observação que a gente fez, tá? Então, ao encontrarmos os pontos simétricos em relação ao eixo em relação ao eixo Y, as abscissas mudam de sinal. Lembra que o eixo das abscissas é o eixo X, né? Mudam de sinal. E as ordenadas se mantêm iguais. Então, o eixo das ordenadas é o eixo Y. No caso, é o nosso eixo de simetria, né? Então, as coordenadas do eixo de simetria, elas se mantêm igual. O que muda é as coordenadas do eixo, do outro eixo, no caso. Aqui é o eixo das abscissas, o eixo X, certo? Vamos fazer as 5 também. Na imagem a seguir, os pontos A e B são vértices de um retângulo, o vértice C é o simétrico de B e o vértice D é o simétrico de A em relação ao eixo de simetria X. Bom, agora a gente não está mais chamando de linha os simétricos, a gente está dando um nome específico para eles. Então, C é o simétrico de B e D é o simétrico de A, tá? E o nosso eixo de simetria agora é o eixo X. Isso está lá na página 49, tá? Bom, o que diz a letra A? Encontre as coordenadas dos 4 vértices e do centro do retângulo. Bom, A e B já são duas das coordenadas do retângulo, certo? Vamos construir agora o simétrico ao ponto A, que é o ponto D, tá? Então, a gente está construindo em relação ao eixo X, vamos verificar para qual lado eu estou me distanciando do eixo X. Eu estou me distanciando para cima para chegar no ponto A. Então, se eu quero o simétrico em relação ao X, eu vou me deslocar para baixo para chegar no ponto D, no simétrico ao ponto A. Bom, do A até X eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades de distância. Então, eu vou partir aqui dessa mesma altura e vou descer 4 unidades de distância. Agora, eu vou ligar este segmento de reta horizontalmente até o eixo Y. O encontro dos dois segmentos é o meu ponto, tá? O ponto D, quais são as coordenadas que ele tem? Aqui no eixo Y, aqui no eixo X é no 1, né? No 1 positivo. Aqui no eixo Y é no menos 4, certo? Então, as coordenadas é 1 menos 4. Vamos descobrir agora o simétrico ao ponto B. Bom, o ponto B também está para cima do eixo X, logo, o simétrico tem que ser para baixo do eixo X. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Então, a gente vai descer 4 unidades aqui em relação ao eixo X. Vamos ligar, então, esse segmento que nós fizemos até o eixo Y de forma horizontal. O encontro desses dois segmentos, então, é o ponto que eu estou procurando. E quais são as coordenadas desse ponto? Aqui no eixo X é o menos 3, aqui no eixo Y é o menos 4.
Então, C menos 3 menos 4. Ok, então encontramos os quatro vértices, né? Que é o A, 1 menos 4, né? Já era dado aqui para nós. 1 no X, 4 no Y, 1, 4, desculpa. O B, menos 3, né? Ó, quanto que eu me desloquei aqui no eixo X? Menos 3. E no eixo Y, mais 4. Então, menos 3 e 4. Os pontos C e D que nós acabamos de descobrir, certo? Agora, como é que eu vou descobrir o centro? Olha, ele está pedindo os vértices, os 4 vértices, e o centro do retângulo. Bom, o centro do retângulo ele não é simétrico a nada. Pelo menos não foi informado pelo problema. Então, como é que a gente vai descobrir? Vamos dar uma limpada aqui nesse plano cartesiano, tá? E vamos desenhar. O problema ele não pede para fazer isso, mas para facilitar eu vou desenhar o retângulo que tem esses 4 vértices, tá? Então, olha como é que vai ficar. Este aqui é o retângulo. Se vocês verem, vamos ver quantas unidades tem a altura desse retângulo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, são 8 unidades. E eu sei que aqui pro lado de cima do eixo X eu tenho 1, 2, 3, 4. E pro lado de baixo, 1, 2, 3, 4. Então, vocês concordam comigo que o eixo X, ele tá no centro do retângulo? Ele tá dividido em 2 partes iguais? Bom, então a gente sabe que o centro vai ser aqui no eixo X. Como é que a gente vai saber qual o ponto exato? Bom, vamos ver então qual é a largura que tem este retângulo. Tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então, se eu tenho 4 unidades, a metade de 4 é 2, eu sei então que a metade vai ter 2 unidades. Eu vou partir aqui de um dos lados e vou seguir 2 unidades. 1, 2. Esse aqui, então, é o meu ponto que representa o centro do retângulo. Quais são as ordenadas? Bom, em X, eu tenho que sair do zero e andar menos 2, certo? Então, X é igual a menos 2. Em Y, quantas unidades eu andei para cima e para baixo? Nenhuma. Então, vai ser 0 a coordenada do eixo X, do eixo Y. Então, o centro ele vai ser menos 1, 0, certo? Bom, aí nós temos a letra B. O que podemos dizer sobre as coordenadas dos pontos simétricos em relação ao eixo X? Bom, olhem só, nós tínhamos o ponto A, que era o 1, 4, e o simétrico ao ponto A é o ponto D. É o 1 menos 4. Vejam, a coordenada em Y se mantém e a coordenada a coordenada em X se mantém e a coordenada em Y muda de sinal. Bom, então é isso que nós vamos escrever aqui, tá? Então, ao encontrarmos os pontos simétricos em relação ao eixo X, as ordenadas mudam de sinal e as abscissas se mantêm iguais. As ordenadas, né? O que está no eixo Y muda de sinal e as abscissas, o que está no eixo X, se mantém igual, certo? Bom, pessoal, então isso é tudo por hoje. Essas duas, então, foram corrigidas aqui no vídeo. As demais, vocês confiram lá no arquivo que eu postei na aula de hoje. Beijos, tchau, tchau!